E as crenças limitantes atuam como uma espécie de armadura que bloqueia ou limita o sucesso em várias áreas da vida, fazendo com que o próprio indivíduo esteja sempre em conflito consigo mesmo. Lúcio Sêneca, que foi um filósofo, advogado, escritor e intelectual da época do Império Romano, disse: "Nós sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade." Ou seja, a forma como os sofrimentos internos gerados por culpas, cobranças, críticas, julgamentos, mágoas, a forma como isso exerce um peso, né, sobre o dia a dia, gera frustração, gera sofrimento. Imagine como se a sua mente fosse um grande computador, onde as crenças limitantes negativas fazem parte de um programa registrado em seu inconsciente e são ativadas perante determinadas situações ou gatilhos, atuando como uma espécie de mecanismos de defesa que tem como desculpa ou ainda justa razão de evitar eventuais frustrações. Sendo que ao contrário, né? O fato de você dar atenção para uma crença limitadora e seguir aquele padrão é exatamente isso, né, que depois vai acarretar a frustração. E o pior é que, na maioria das vezes, quando não existe a devida reprogramação dessas crenças, elas atuam de forma intensa, sendo mais fortes que a voz da razão, que sabe que uma determinada escolha é boa para a sua felicidade, mas a voz da crença limitante, muitas vezes, acaba prevalecendo. E o registro das crenças limitantes em seu inconsciente acontece principalmente perante situações de abalo emocional, quando, por exemplo, você se decepciona e com isso pode generalizar a situação criando uma crença limitante, que é armazenada como se fosse uma verdade absoluta, te aprisionando em uma ideia errônea do que é, desencadeando assim limitações, medos e bloqueios que impedem você de ir atrás dos seus sonhos e metas, como se você não fosse merecedor, simplesmente por causa de uma situação isolada. Por isso que é tão importante saber lidar com aspectos da frustração, saber lidar com as emoções, saber lidar com os altos e baixos, né? Só que para eu falar isso para um adulto é fácil entender, mas para uma criança, muitas vezes, isso é um aspecto que é difícil de discernir, exatamente pela questão de não terem ainda, né, capacidade cognitiva totalmente formada.